Eu diria que o Fortaleza apresentou, digamos, a mesma coisa de jogos anteriores. A grande diferença é que do outro lado tinha um adversário melhor. Fortaleza, no começo, né, da temporada, se a gente for lembrar que o jogo de mais relevância foi o clássico contra o Ceará, em termos de peso, né? Porque as outras equipes do Campeonato Cearense, equipes ali da Copa do Nordeste, que caíram recentemente, como é o caso de Sport, caso do Bahia, o próprio Náutico, né, que o Fortaleza também enfrentou. Mas nesses jogos, eu e o Luca, a gente já falava antes sobre os problemas desse Fortaleza. A gente não dizia que o Fortaleza estava prevalecendo. Aliás, não só nós, né? Os próprios meninos, o Cássio e também o Fred, mencionaram muito isso no jogo de ida. Não fez, por exemplo, o Maílson trabalhar tanto. No jogo da volta também não fez trabalhar tanto. Fortaleza, ele tem mais volume, ele até tem mais chegadas ao ataque, mas nem sempre construía dessa possibilidade chances tão claras de gol. E, ao mesmo tempo, os adversários causavam no próprio Fortaleza alguns sustos. E eu fico tranquilo para falar sobre isso, porque quando eu falava, alguns torcedores do Fortaleza, até mesmo torcedores que não eram do Fortaleza, achavam que eu estava exagerando na crítica. Peraí, Minhoca, quer que o Fortaleza meta 5-0 em todo mundo? Eu falei, longe de mim. O Fortaleza, ele não consegue assemelhar do que foi da temporada passada, principalmente ali no primeiro turno da Série A. E também acabou prevalecendo também na própria Copa do Brasil. O Fortaleza que se apresentou no começo da temporada era um Fortaleza mais próximo do que era um segundo turno, que era um time sem ajuste, sem o equilíbrio. Então, quando a gente elogiava aqui alguns jogadores, como era o caso do Moisés, como era até mesmo a gente chegou a falar aqui do Hércules, que foi muito importante na final, né, no jogo da volta contra o Sport, ainda não era uma noção. Por exemplo, a gente falou aqui diversas vezes do Tite, a gente falou diversas vezes do meio de campo, essa dupla de volantes que foi criada hoje, ela só jogou uma vez, que foi no jogo passado, porque basicamente quem jogou a maioria dos E jogos... não foi bem. E, pois é, foi Jussa e Ronald, né? Então, na prática, não era o meio de campo que a gente falava. O ataque do Fortaleza é muito poderoso, o meio de campo não está tão equilibrado. E a defesa, o sistema defensivo, permite que o adversário chegue com muito perigo. Só que os adversários que o Fortaleza enfrentou eram mais fracos. Eram equipes que não aproveitavam, né? Vamos lembrar, por exemplo, o lance do Juba no primeiro jogo da final. O Juba perde um gol inacreditável. Contra o adversário de mais qualidade, como era o caso desse Colo-Colo, meu amigo, um erro poderia custar. E aí eu vou pegar um lance especificamente, o lance do segundo gol. O gol de contra-ataque que acontece depois do passe do Landázuri e que o Silvio Romero não consegue dominar a bola, aquele contra-ataque existiu. Se você buscar os melhores momentos contra Náutico, contra Sport, contra Ferroviário, esse contra-ataque o Fortaleza geralmente cedeu. Esse contra-ataque aconteceu no ano passado, no jogo contra o Atlético Mineiro, que o Fortaleza tomou aquela goleada na Copa do Brasil. Então, esse Fortaleza já estava desenhado os seus problemas ali, só que não havia consequência ainda acontecendo, porque os adversários, sendo mais fracos, acabavam desperdiçando essas possibilidades, ou até mesmo no caso, o Fortaleza conseguia salvar ali nas últimas. No jogo contra o Náutico, o Tinga salva uma bola quando estava no 1-1, se eu não me engano, era Luca. O Tinga dá um carrinho e evita o segundo gol do Náutico, e depois o Fortaleza foi lá e fez o segundo gol. Vai falar, Celso? Eu achei que... Não. Pode seguir, querido. E aí, naquele exato momento que a gente olhava para aquele Fortaleza, se falava muito isso. O Fortaleza está jogando com o freio de mão puxado. E eu sempre não usei totalmente essa justificativa, porque poderia ser. Quando ficava recorrente, é que ficava preocupante. Então, quando eu olhei para o time do Colo-Colo, pela maneira que eu via jogando, eu estudei o Colo-Colo essa semana, o Colo-Colo era uma equipe que ia apresentar um poder de fogo muito forte, como eu estava dizendo. O Lucero é um jogador que está muito bem no Campeonato Chileno. Só para dar uma noção, né? Eles acho que golearam por 4-0, foi 4-1, Universidade do Chile, que é a grande equipe lá do futebol chileno. É o atual chileno. campeão. Não, o Colo-Colo, por exemplo, tá aí há anos... Meteu 4-0, 5-0 no Antofagasta fora de casa e meteu 4-0 no Lacalheira em casa. Eu peguei especificamente esse jogo contra a Universidade, Luca, por o seguinte motivo. Primeiro, é um time de peso, né? O principal time lá chileno. E porque o Colo-Colo está há anos tendo que engolir a Universidade do Chile sendo campeão.
E nessa temporada, o Colo-Colo fez um investimento alto. Então, de várias análises que eu vi, não só da minha análise propriamente, de outras pessoas que eu vi de análise, esse Colo-Colo, porque aí é onde entra o nosso viés, né? Por exemplo, a gente vai começar agora no final de semana Campeonato Brasileiro. A gente acompanhou os nossos times, a gente viu Sport, Ceará, Vitória, Bahia, Náutico, Fortaleza, a gente viu todas as equipes a gente acompanhou. As outras equipes a gente viu ali esporadicamente. E aí, quando começar agora a Série A, Série B, Série C e Série D, a gente vai ter uma noção e a gente vai estudar os adversários. Quando eu olhei para esse Colo-Colo, eu falei, o Fortaleza vai ter muita dificuldade para esse jogo, principalmente se repetir essa maneira instável durante os jogos. E a gente viu isso nos primeiros 23, 24 minutos de jogo. O Fortaleza não conseguia sair, por dois motivos. O jogo do Fortaleza, que era calcado na qualidade da saída de bola, tem a ver com dois jogadores que não estavam em campo. O Crispim pela esquerda e o Tinga pela direita. São os dois jogadores que têm mais qualidade de saída de bola, seja para fazer uma bola longa, que o Landázuri não consegue fazer, e o Tinga faz muito bem, seja com o Crispim, que é um jogador de passe, de profundidade, de encontrar e segurar uma bola, que até o Capixaba, que estava até bem, eu acho que até ele jogou bem relativamente, mas ele não tem essa mesma qualidade da saída de jogo com mais qualidade que o Crispim geralmente oferece. Então, nesse aspecto, o Fortaleza, nesses primeiros 23 minutos do primeiro tempo, foi um Fortaleza totalmente dominado pela equipe chilena. Então, o Colo-Colo teve chances em que o Benevenuto salvou em cima da linha, teve logo uma chance que ali, com poucos minutos, que o Max teve que fazer uma defesa. Foi, assim, um primeiro tempo que mostrou para o Fortaleza, meu amigo, a realidade agora, para alguns jogos, vai ser essa. A realidade de uma Libertadores, exatamente essa aqui. Se tem um time melhor, você vai sofrer. E o Fortaleza sofreu. Nesses 23 minutos, não teve espaço para o Fortaleza mostrar nada, simplesmente nada. Né? O Romero, pouco acionado. O Moisés, por exemplo, das poucas vezes que ele teve uma liberdade, errou demais. E aí me parece ter sido o jogador que mais sentiu mesmo. Sentiu muito. Sentiu muito. Para mim, eu acho que o Moisés foi o cara que mais ficou nervoso. Ele estava errando passes de 2 metros, assim, algo inexplicável. E naquele sistema, Minhoca, naquele processo de você começar a errar no começo do jogo, continuar a errar, vai minando a confiança, começa a errar coisas mais fáceis ainda, foi uma estreia difícil. Pronto. E aí entra o ponto que eu destaco desse Fortaleza. Esse Fortaleza, eu discordo de quem imagina que esse Fortaleza é uma equipe que não jogou 40%. Eu não vou nessa leitura. Esse Fortaleza, para mim, ele se assemelha àquilo que o Vojvoda tem de defeito e o que o Vojvoda tem de qualidade. Então, é um time que sabe atacar quando precisa atacar, porém tem problemas defensivos. E contra equipes de muita qualidade, o Fortaleza, se tomar o primeiro gol, a gente viu na temporada passada que o Fortaleza tem a capacidade de levar até um vareio de bola, um placar mais elástico. Quando estava naquele momento ali dos 23, o Fortaleza começa a gostar mais do jogo, se impõe um pouco mais, conseguindo mais pelo lado esquerdo ali com o Capixaba do que propriamente pelo lado direito, que era inútil com o Landázuri. Assim, uma coisa que eu destaquei lá na rádio, o Landázuri não está fazendo nada, simplesmente nada. Não passa, não faz uma jogada efetiva, não está conseguindo fazer nada. Então não tem jogada pelo lado direito e prejudicou muito o Pikachu. Do lado esquerdo o Capixaba não, conseguia fazer alguma coisa. E mesmo o Moisés estando abaixo, também conseguia ter algumas possibilidades, embora ele estivesse errando. E aí foi quando o Fortaleza começou a crescer um pouco mais no jogo. E teve a bola para tentar abrir o placar, mesmo não jogando bem naquela altura. Uma jogada pelo lado direito, em que o Moisés erra uma cabeçada que um atacante não deveria perder. Né? Ele faz o fundamento totalmente errado e acaba desperdiçando ali a primeira boa chance. Pegou com a cabeça, com a orelha, com o ombro, não sei o que foi que ele errou ali, né? Fez um movimento a cabeça errado. A bola vem mais rápido do que normalmente a bola vem de cruzamento, mas é um gol bem perdido, né, ali no primeiro pau, né? Exatamente. Foi uma boa jogada do Fortaleza, que foi desperdiçada. E aí é que tá. Entra naquela cota do Libertadores, você, para contra time melhor, você não pode perder essa possibilidade. Então, para quem achava que o Fortaleza estava no mesmo patamar de qualidade de jogo do Colo-Colo, esse jogo, jogando em casa contra o Colo-Colo, mostrou que o Colo-Colo é uma equipe melhor. É favorita, e agora com o resultado mais ainda, a disputar as oitavas da Libertadores. Mas a gente vai falar daqui a pouco.
E aí, naquele cenário, quando o Fortaleza estava conseguindo ficar mais confiante, eu cheguei a falar, o Vavá Maravilha, que estava narrando, né? O Homem Mal, ele falou o seguinte: Minhoca, tô sentindo que o Colo-Colo arrefeceu. Eu falei, mas esse Colo-Colo não é fraco. Esse Colo-Colo só precisa de uma jogada. E o Lucas descreveu bem. O Hércules não estava conseguindo pegar a segunda bola. Perde uma bola no meio de campo, a defesa estava espaçada. Na intermediária ofensiva, né? Isso, exatamente. Muito preciso. E uma bola sobrada. Eles chegaram em 3 toques. Isso, muito rápido, muito rápido. Tanto é que o Benevenuto... E com muito espaço, pô. Impressionante a quantidade de buraco ali. Que tem um ótimo senso de leitura ali para fazer, para cobrir, para fazer, fechar ali possivelmente uma jogada de ataque. Não deu tempo dele chegar no Lucero, né? Para tentar a finalização. E o Lucero fez o facão, é um goleador, né? A gente estava destacando aqui a qualidade dele, para abrir o placar. E naquele momento, aí o Fortaleza percebeu que o negócio não seria nada fácil. Porque na hora que se empolgou, toma o gol, e aí a situação ficou mais delicada. No geral, o primeiro tempo, realmente, o Fortaleza saiu no lucro do que foi, mesmo tendo tido uma possibilidade de ter aberto o placar, porque poderia ter tomado mais, mas em termos de bola jogada, bola no campo, a leitura que o Colo-Colo faz é de uma equipe realmente muito acima mesmo, que eu acho que pode até disputar a primeira colocação com o River Plate, porque em muitos momentos, Celso, era uma equipe que sabia segurar a bola, por exemplo. Teve uma jogada que foi pelo lado direito. Cara, na hora eu falei, é cruzamento na área. E eles tinham tamanha consciência de ajeitar a bola e trabalhar para ter uma ultrapassagem. Era uma equipe de senso coletivo muito bem trabalhada pelo Quinones. Agora me fugiu o nome do treinador. Sim. Muito bom treinador, aliás. Como é? Ele mesmo, o boliviano. É, o boliviano. Do Colo-Colo? Do Colo-Colo. Quinteiros. Gustavo Quinteiros. Mas muito bom treinador, fez uma boa equipe. E aí, naquele primeiro tempo, era muito lucro para o Fortaleza estar perdendo de 1-0, porque realmente o futebol não foi bem apresentado. Quando volta do intervalo, e o Lucas descreveu bem, saca o Hércules, que estava sentindo o jogo, não estava o jogo para ele, de maneira alguma, né? E acabou sentindo. Coloca o Felipe, mas eu ainda achei que o Vojvoda errou ali. Assim, não em ter colocado o Felipe no lugar do Hércules. Eu acho que o Landázuri estava claramente pedindo para não continuar naquele jogo assim. Tipo, era o jogador mais abaixo que eu considerava do Fortaleza, mesmo outros jogando mal, como foi o caso até do Moisés, como eu citei, o Moisés ainda estava sendo acionado. Não havia jogo pela direita. E aí eu não sei se o Tinga estava em condições ou não, né? Aparentemente não estava 100% para o jogo, porque senão certamente ele colocaria. Naquela troca, o Fortaleza tentou ir para cima, e aí aquele lance que eu descrevi, o contra-ataque que estava desenhado de outros jogos, acabou sendo efetivado por uma equipe de boa qualidade, que no caso foi o Colo-Colo. E aí depois o Fortaleza foi acordar de fato quando veio a troca tripla, né? Quando saiu Capixaba, quando saiu Romero e quando saiu... qual foi o Capixaba estava bem, eu acho. Saiu o Tite. Saiu o Tite. Aí entrou Sebadios, entrou Crispim e entrou o Renato Kaiser. Naquele momento o Fortaleza, claro, o Colo-Colo ficou mais ali de fazer cera, né? De tentar ganhar tempo. O Fortaleza passou a ter um pouco mais de atitude. Consegue fazer o seu gol, belo passe do Zé Wellison para o Pikachu toca no meio da área, e um gol que eu diria assim, um dia você quer descrever Renato Kaiser, mostre o gol que ele fez hoje. É o gol do Renato Kaiser. É um gol brigando, ali, né? E a bola morrendo daquele jeito. Então, assim, o jogo talvez tenha se desenhado mais para o Kaiser do que para o Romero, se a gente for fazer o comparativo. Porque o Romero, por ele ser um jogador de qualidade técnica e não tanto de luta, talvez inicialmente o Kaiser fosse o cara mais apropriado, porque deu para ver no lance do gol, né? Uma jogada muito bem pensada ali pelo Zé Wellison, que facilitou muito a jogada para o Pikachu dar o passe, a ponto de diminuir o jogo. Mas aí foi quando o Fortaleza passou a ter volume, mesmo caindo um pouco a intensidade. Teve algumas chegadas, mas deu para ver um pouco o nervosismo do Pikachu, por exemplo, tentando bater falta mais rápida. E aí teve algumas possibilidades ali no final, né? Uma delas foi uma falta batida pelo Crispim, que o Benevenuto cabeceia na trave e no rebote, que foi a chance do empate, que acabou não acontecendo. E teve a jogada ali, né, da reclamação da penalidade, e aí sem VAR, aquela coisa. Qualquer coisa, eu acho que teve ali um leve empurrão. Mas não tem o que fazer. Sem VAR na primeira fase, seja na Sul-Americana ou na Libertadores, qualquer time pode ficar sujeito a isso. E eu acho que o Fortaleza, sim, vai lá, foi prejudicado, mas é do jogo.
Não foi isso que determinou a derrota, né? No caso. E aí, depois, no final, ainda a equipe do Colo-Colo acertou uma bola na trave. Então, o resumo do jogo foi esse. O Fortaleza não estava pronto para entrar na Libertadores como o Colo-Colo estava tão bem preparado nesse duelo. Então, nesse aspecto, o Fortaleza ele tira lições, né? Mais lições. Ainda tem dúvidas nessa equipe titular, na minha avaliação, mas agora tem que pensar nessa Série A, né? A Libertadores, ele é um sonho materializado. A Série A, ela é uma possibilidade de um trabalho que tem que ser feito e mantido por anos, né? A Libertadores, ela pode ser esporádica. Aliás, foi em 2009, né, que o Sport disputou. Se de 2009 a 2022, 13 anos, a gente teve uma equipe nordestina para disputar, a Série A não. A Série A você tem que tentar manter uma regularidade sempre. Então, Fortaleza agora tem que pensar no Cuiabá para tentar não deixar desperdiçar ponto para um jogo muito importante no domingo. E, claro, o jogo da estreia acabou frustrando por conta do resultado, mas a festa que a torcida fez, claro, acabou enaltecendo a noite, né, histórica para o Fortaleza.